é mais do que, ok? Uma das coisas que as pessoas não sabem é comunhão com a presença de Deus. E a comunhão, ela é o que te leva para a intimidade, amém? Vou colocar só um fundinho aqui, um som de fundo, para a gente poder. Amém? 46. Uma das coisas que eu aprendi ouvindo Kennedy Reagan, foi um dos grandes mestres do avivamento dos Estados Unidos, um dos movimentos da fé. Tem um seminário dele conhecido no Brasil, Rema, muito bom. E eu aprendi algo que é muito importante, que algumas pessoas que ensinam devem aprender também. Principalmente quando nós falamos da palavra de Deus, a ser simples, ok? A ser o mais possível simples e focado dentro do ensino, ok? Para que as pessoas possam absorver o máximo do que é falado, né? E elas adquiram um bom entendimento e não saem com dúvida na cabeça, mas saem com solução, amém? Às vezes eu descobri que eu pregava certas coisas, era tanto ensino, tanto ensino, tanto ensino, as pessoas não conseguiam captar ou acompanhar a minha linha de raciocínio. Aí eu tô tendo que aprender a ser um pouco mais simples, né? Mas quando eu estou tratando de seminário, a escola de fogo, os módulos de ensino, essas coisas todas, aí tem que estar lá para aprender mesmo, tem que se esforçar, ok? Aí tem que acompanhar a linha do raciocínio e todo o ensino. O nosso último seminário foi em torno de 20 horas de ensino, né? 20 horas. Lembra do seminário de restauração e reconstrução? Foi fácil ficar lá não, mas foi glorioso, amém? Foi glorioso e foi muito ensino, muito ensino, muito ensino. Tem que estar bem preparado. Até para quem vai, tem que ir em jejum, se preparar em jejum durante um período, porque para poder suportar o que é no mundo espiritual é muito forte no seminário. Quem achou aí? Salmos 46, versículo 10. Gostaria que você lesse comigo junto. Diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos aprender algo que até eu, por muita agitação, por muita obra, às vezes, você chega um tempo e você começa a fazer muitas coisas em si, trabalhar muito para o reino. Mas é importante toda pessoa que quer andar debaixo de comunhão e intimidade com Deus, sobre essa lição que nós vamos dar aqui hoje, né? E hoje eu estava conversando, orando. Eu pedi a Deus, Senhor, me ensina, me leva na plenitude, onde o Senhor fala, onde nós podemos ouvir a sua voz de uma maneira bem clara e simples. Você sabe aquela dificuldade que muitos têm de ouvir a voz de Deus? Ok? Tem como você quer ouvir Deus falar algo com você? Você quer aprender? Amém, amém? Então, para a gente aprender, a gente tem que... Um dos primeiros segredos está aqui dentro dessa palavra. Em Salmo 149, 10, que fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Primeira coisa, primeiro princípio para a gente entrar em comunhão e aprender a ouvir a voz do Senhor Deus é a quietude. Fala com teu irmão, quietude. Porque se a gente não aprender esse segredo, nós não conseguiremos desenvolver bem os nossos sentidos espirituais, ou o sentido do nosso espírito, para discernir quando o Senhor Deus está falando conosco, no nosso espírito, ou quando é a nossa própria alma nos enganando, amém? Nosso próprio pensamento.
que é a coisa mais complicada que as pessoas têm, né? É discernir quando Deus está falando. É verdade ou não é? Você sabe por que há tanta luta para as pessoas entenderem? Ou porque as pessoas ficam confusas se é Deus ou se não é Deus falando? Ou o Espírito Santo falando? Te dou primeiro motivo, ou primeira causa. As pessoas não sabem andar no Espírito. Quando nós falamos de andar no Espírito, existem várias regras e princípios, ok? E um que são os mais simples e fundamentais, sabe qual é? É aprender a orar, a jejuar e a ler a palavra de Deus diariamente, ok? O jejum pode ser aplicado semanalmente, mensalmente, mas depende do tipo de jejum que você vai fazer. Um jejum de 12 horas, de 24 horas, pode ser aplicado uma vez por semana. E vou te falar uma coisa, até os médicos recomendam que a pessoa tome durante uma vez na semana somente água, 24 horas, ok? Por quê? Porque segundo cientistas japoneses, as pessoas que tomam um copo com água, que quer dizer que tomam água durante um dia na semana, pelo menos por 24 horas, quando chega aos seus 30 anos diante, elas vão evitar doenças nos ossos, doenças cardíacas, ok? Vai evitar perda de memória e ainda o que é bom, o que faz bem, conserva os seus órgãos, ok? Principalmente os digestivos. Amém, amém. Então o jejum, o que o jejum também ele beneficia a vida da pessoa? Saúde. Jejum traz saúde? Traz. Amém? Quando o jejum ele é bem aplicado e bem compreendido, ele traz saúde física, saúde espiritual, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. Fala, glória a Deus. Você sabe que eu prego melhor para bastante gente? Sabia? Ou quando eu ensino para uma pessoa assim conversando, ou conversando, eu ensino muito mais do que pregando, sabia? Assim com o microfone. Mas é um costume, né? Então eu quero que você agora aprenda a primeira coisa. Nós já falamos. Aquietar. Como é que se aquieta, pastor? Como é que você entra na presença de Deus? Como é que eu faço para Deus me ouvir? O problema não é Deus te ouvir. O problema é você ouvir a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz em Deuteronômio: se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus e aplicar e fazer tudo quanto te foi ordenado, ou que está escrito no livro das ordenanças, ou no livro da lei, ok? Todas essas bênçãos te alcançarão. Quando o Espírito de Deus ele fala com você, primeiras coisas que o Senhor Deus vai promover na sua vida, ou te promove para dentro de você: paz, descanso, ok? Unção, direção. Por isso que é muito importante vocês aprenderem a ouvir a voz de Deus. Nós vamos entrar no primeiro básico agora para a gente poder aprender a absorver a presença do ambiente, absorver a unção. Tem tudo um ensinamento, um grande percurso para vocês. Por que estou falando isso? Começando, nós vamos ter um culto de imersão aqui. O que é? Um encontro. Na verdade, culto não, um encontro, ok? De imersão. O que é? Você vai vir no ambiente, só vai ter essa adoraçãozinha de fundo aqui, ó. Tá ouvindo aí? E você vai aprender, ó, a fazer silêncio. E aprender a intencionar o seu espírito em adoração a Deus. E começar a se encher da presença dEle. Ser edificado pela presença dEle, ok? Amém, amém. Então vamos colocar em ordem os pensamentos aqui, as coisas. Primeira coisa para você saber, ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus, fala silêncio. Abacuque, no seu capítulo 2, diz: cale-vos todos diante dele, ok? Pela terra, ou
cale-se todos os que estão na terra diante de Deus. Amém? O que fala? Para você calar diante de Deus. Eu gostaria que você abrisse agora a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5. Fala, obrigado, Jesus. E você vai entender o porquê. Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando fores à casa de Deus, porque é melhor chegar-se para ouvir do que para oferecer sacrifício tolo, pois não sabe que fazem mal. Ok? Amém, amém. Versículo 2: Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Amém, amém? Eita glória. Agora você volta ao Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou? E sabeis que eu sou? Vocês estão entendendo? Olha para mim aqui agora. Olha a ligação que tem esses dois versículos, os dois capítulos. Agora você vai entender. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Qual é a maior dificuldade que tem aqui? É o você se aquietar ou confiar em Deus? Você sabe qual é a maior dificuldade que os cristãos têm? É confiar em Deus. Você sabia disso? É o confiar em Deus. É a maior dificuldade que os cristãos têm. Por quê? Se você for dentro de Eclesiastes capítulo 5 agora, o que está mandando você fazer? Está mandando você guardar o teu pé quando for para a casa de Deus. Vigia os teus caminhos. Amém, amém? Tem muito ensinamento dentro disso aqui, mas olha para mim. Qual é outro princípio? Fala que inclina-te a ouvir. Amém, amém? E não te precipites a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Ok? Mas e agora, irmãos? Como é que você vai entender isso? Se nós cristãos falamos tanto, né? Oramos tanto. Isso é bom. Mas quando fala de comunhão, intimidade, você vai ter que aprender a ficar inquieto, em silêncio com Deus. Amém, amém. Os cristãos, eles falam muito, mas oram pouco. Tem gente que está falando muito dentro da oração e às vezes não está orando nada. Entenda isso daqui. Pega isso aqui. Tem gente que está orando muito, falando muito dentro da oração, mas não está orando nada. Por quê, pastor? Por quê? Porque tem princípios para você orar. E às vezes as pessoas começam a orar e não respeitam os princípios elementares e básicos que a palavra de Deus nos ensina. Quais são? 1 João diz: e se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Amém, amém? Concederá. Vocês estão entendendo? Então quer dizer que tem muitas pessoas falando muito na oração e não estão alcançando nada. Por quê? Porque estão só pedindo de acordo com a sua própria vontade. E não sabem pedir algo de acordo com a vontade de Deus. Dá glória a Deus aí, irmão. Tudo que o Pai faz, tudo que Deus faz, reflete em Cristo, está em Cristo. Nada foge do propósito que é o centro, tudo o centro é Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Então qual é o segredo de você ser transformado?
Qual o segredo de você prosperar na sua vida? Qual o segredo de você romper? Fala, Cristo. Quando Jesus ele é o centro da tua vida. Quando Jesus é o centro das intenções e motivações do seu coração. Quando ele é o centro do que você pensa, do que você age, do que você sonha, e você busca a vontade dele. Quando você ora, o Pai te atende. Dá glória a Deus por isso. Uma das coisas muito importantes, antes de nós começarmos a entrar sobre um pouco de comunhão e ouvir a voz de Deus, é entender algo. Que quando você começar a orar, você vai ter que pedir a Deus. Uma coisa que eu aprendi muito, que eu tive que aprender isso na minha vida. Eu pedi a Deus para purificar as intenções e motivações do meu coração. Amém, amém. Amado, o Senhor está mandando falar aqui, o Espírito Santo acabou de mandar falar, até para as pessoas que vão ouvir esse áudio. O Evangelho, ele é simples, só que ele é muito profundo. Ele é muito simples, a abordagem dele é simples. Só que o relacionamento, quando você se relaciona com ele, se torna muito profundo, ok? É como se você andasse no meio de um oceano de revelação. Quando você começa a entrar em Cristo e na palavra da revelação, é infinito. Os ensinamentos que você pode extrair são infinitos. Você já viu quanto eu ensino e falo aqui dentro desse lugar? Você já reparou? Que são sempre coisas novas? São sempre assuntos, muitos assuntos, muitos assuntos. Vocês já entenderam isso? Mas poucas pessoas ouvem e praticam. Cristo disse, bem-aventurados os que ouvem e praticam as minhas palavras. Amém, amém. E quando eu comecei a falar aqui, o Espírito Santo falou, fala isso. Que é simples, não complique. Tem muitas pessoas que receberam muito entendimento, muita revelação, só que elas complicam demais. Amém? Nós às vezes estamos falando para pessoas simples. Nós temos que ter uma abordagem simples. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Então, qual, pastor, o primeiro princípio para me aprender a andar na comunhão com Deus e ouvir a sua voz? Primeiro é você aprender a se aquietar. Segundo, a confiar em Deus. Amém, amém. Quando você se aquieta, você vai entrar no ambiente da confiança. Da glória a Deus. Quando você se aquieta, você entra no ambiente da confiança. Lembra quarta-feira o ensinamento da oração em línguas? Os segredos de orar no Espírito. Amém? Pastor, e como é que você faz? Quando eu estou orando em línguas, escute, eu empresto meus lábios, mas quem ora através de mim é o Espírito Santo. Amém ou amém? Dá glória a Deus. Vou esperar vocês se organizar, ok? Isso. Vocês, às vezes vocês são muito roubados e não percebem. Tão simples. Sabe quantas pessoas lutam para aprender isso que eu vou começar a ensinar para vocês aqui? Sabe quantas pessoas viajam quilômetros para ir em congressos para ouvir isso que eu estou ensinando para vocês aqui? Milhares de pessoas estão sedentos do Espírito Santo. Muitas pessoas gostariam de estar aqui aprendendo comigo aqui. Não por causa de mim, é por causa daquele que está em mim. Amém? Então, quando você estiver aprendendo, é bom você ouvir. Aprenda a ouvir. Esse ambiente da confiança é chamado de entrega. Entregue teus caminhos a Ele, e mais Ele fará por ti. Ok? Entregue os teus caminhos a Deus, porque o mais Ele fará por ti. Como entregar os caminhos a Deus, pastor? Primeira coisa é procurar fazer a vontade dEle.
Mas eu não posso procurar fazer a vontade dele se eu não conhecer. Então eu tenho que conhecer para poder procurar fazer. Amém, amém? Então como é que eu conheço a vontade de Deus? Quando você está me ouvindo aqui agora. Quando você vem num culto de ensinamento. Quando você ouve uma pregação. Quando você ouve os pregadores. Quando você ouve os mensageiros de Jesus Cristo. Quando você ouve os profetas. Quando você ouve os apóstolos. Amém, amém? Você está aprendendo sobre Deus. Eu estou te falando que é muito profundo Jesus Cristo. Ele é real. Ele é mais real do que eu e você. Só que essa distância que você sente de Deus não é porque Ele está lá no trono sentado entre os querubins. Não. É porque teu espírito está fora da comunhão com o Espírito Santo. Ok? Amém? Teu espírito tem que se alinhar. Fala, o meu espírito tem que se alinhar ao Espírito de Deus. Amém? Ó, o Espírito Santo está aqui se movendo. E você está aqui do outro lado. Às vezes você está aqui pedindo, orando. Ok? E o Espírito Santo está se movendo ali. Sabe por quê? Existe só uma vontade de Deus. Ela é perfeita em Cristo, está revelada na palavra. Se a gente anda fora da palavra, nós não conseguimos compreender a Deus. Você fica confuso. Você se sente embaraçado. Você perde a tua paz. As angústias dessa vida vai te tribular. Por isso que é importante todo cristão descobrir, aprender a se aquietar e a confiar em Deus. Amados, toda vez que eu perco a minha quietude ou me agito pelos problemas que tem à nossa volta, eu perco o foco. Eu fico um pouco desorientado. Por isso que imediatamente eu vou para a oração em línguas, eu vou para o repouso de Deus. Eu entro no descanso de Deus e ali eu permaneço. Tudo que Deus, o Espírito Santo quer de você é que você aprenda a entrar nessa quietude, para que Ele possa revelar e fazer por você. Não é você que faz, é Deus que faz. Isso aqui é princípio. Fala princípio. Fala, não sou eu que faço. É o Espírito de Deus que faz. Por isso que fala, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém, amém. Sou exaltado entre as nações. Você entende isso? Que Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder em que nós opera. Efésios capítulo 3. Abre sua Bíblia. Você que está com o bebê pode ficar assim. Isso, fica normal, só ouve. Efésios capítulo 3. Vamos aprender sobre Deus. Vamos aprender a andar nesse descanso de Deus. A partir do versículo 14, no seu versículo 20. Olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais. Fala, muito mais. Olha agora, abundantemente, além do que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder em que nós opera. Dá glória a Deus, meu amado. Fala amém. Fala amém. Você entendeu essa palavra aqui agora? Você está entendendo que Deus, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que nós opera. Entende isso aqui, irmãs? Fala, o poder em que me opera. Pronto.
Você vê que está operando? Esse opera é que trabalha em você. Você está entendendo isso aqui? O poder que me trabalha é esse poder, é essa presença de Deus que está no meu espírito, dentro do meu ser, é quem faz. Dá glória a Deus aí. Fala, não sou eu que faço. Fala, é Deus quem faz. Você sabe que esse princípio básico é o mais difícil para o povo eleito de Deus aprender? É verdade ou não é, irmãos? Você vê que as pessoas veem que não é fácil confiar em Deus. Elas sentem que é como se fosse muito difícil, que às vezes parece quase impossível. Amém? Ela sente que como se parece muito difícil de fazer a vontade de Deus, mas fala, não é. Sabe o que a primeira epístola de João diz? E os seus mandamentos não são difíceis de carregar. Amém? E os seus mandamentos não são pesados. Apóstolo João diz. Fala, não são pesados. Mas por que, pastor, parece tão pesado? Mas por que parece tão difícil fazer a vontade de Deus? Vocês têm essa sensação? Viu? Sabe por causa de quê? Por causa do quê? É isso aí. Nós confiamos mais na nossa carne do que no Espírito Santo de Deus. Nós confiamos mais nas nossas orações do que naquele que já diz que já está feito para você dentro da palavra. Dá glória a Deus aí. Porque um crente, quando começa a aprender a andar pela palavra, a confiar na palavra, a meditar na palavra, a declarar a palavra, ele começa a ser transformado, começa a ser tão forte, porque ele aprende a confiar em Deus. Amém, amém. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com vocês? Não é o quanto você faz, é o quanto você aprende a confiar e se aquietar na presença dele. Dá glória a Deus, irmãos. O Senhor falou para mim aqui hoje, isso. Escute isso aqui. Hoje estava orando e eu falei, Espírito Santo, vou dar para esse bairro, para essa geração que está muito difícil. E eu falei, Senhor, como? O Senhor falou para mim, você se esqueceu? Você está confiando mais em você do que em mim. Você está confiando mais no que eu depositei em você, daquilo que eu te ensinei, do que aquilo que eu falei para você permanecer em mim. Olha como é diferente. Deus, ele te dá o conhecimento. Deus, ele te dá uma unção. O Senhor ele te eleva a andar em níveis. Amém, amém. Ele te dá autoridade para repreender Satanás. Ele te dá autoridade para derrubar as trevas, destruir. Porém, tem uma coisa que você tem que aprender. Não é só porque ele te dá essa autoridade que você deve confiar mais na autoridade que ele te deu do que naquilo que ele já é em você. Dá glória a Deus aí. Você está entendendo que isso aqui é diferente? Tem pessoas que é assim, não, Deus me deu unção, eu faço. Está entendendo? Não, ele me deu unção, eu posso até fazer, mas é melhor confiar e ficar sempre na quietude. Amém, amém. Você sabe que quando Deus te dá algo, aprende isso aqui também. Quando o Senhor te delega uma unção na sua vida, Ele te dá os dons espirituais. Ele abre o teu espírito e deposita códigos, Ele abre e te entrega certos níveis de poder. Você pode andar com esse poder que Ele te entregou sem Ele, ou você escolhe andar com tudo que Ele te entregou, sempre se submetendo e honrando a Ele.
Amém, amém. Tem muitos profetas, pastores, que receberam sonhos poderosas, mas que não fazem mais a vontade de Deus. Eles fazem mais a sua vontade do que a própria vontade de Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém, amém. Você viu que Jesus disse? E naquele grande dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, maravilhas, expulsamos o demônio. E ele falou: e eu vos direi abertamente: apartai-me vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Porque eles receberam, mas eles não honraram aquele que deu. É a mesma coisa chegar a dar um cargo de confiança na vida da irmã Cláudia, e ela pegar esse cargo e começar a fazer só a vontade dela e não seguir as orientações que eu dou a ela. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então vamos lá. Pastor, qual é o segredo para ser transformado? Qual é o segredo para vencer o pecado, pastor? O nosso problema é que às vezes a gente guerreia demais em nós mesmos para lutar com aquilo que está dentro de nós. Não adianta a gente usar as próprias armas da carne para vencer a carne, não consegue. Nós usamos as armas do Espírito. Apóstolo Paulo diz, Romanos, no seu capítulo 12, que as armas do Espírito, nossas armas são de luz, as armas da luz, ok? Se revestivos das armas da luz, essas armas da luz é pela qual nós podemos destruir as obras da carne e as obras do diabo. Amém, amém, meus irmãos? Aí o Senhor me falou aqui do bairro, filho. Entra no profundo da minha dependência para vencer esse lugar, para vencer o adversário aqui. Uma coisa, meu irmão, é você chegar e confrontar um espírito e derrubar. Uma outra coisa é você lutar contra um exército de demônios, contra legiões, contra uma organização do inferno. Vocês estão entendendo, meus amados? Uma organização diabólica, um sistema das trevas. Nós temos que estar no alto retiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Como habitar? Fala, no esconderijo do Altíssimo. Você já aprendeu a entrar lá? Amém? Aquele que habita. Fala, habitar. Descansar. Quando você entra na sua casa, você tem descanso ali dentro. Você chega cansado do seu serviço. Quando você entra dentro da tua casa, você não tem descanso? Você olha, relaxa. É verdade, não é? Você relaxa. Você não se sente mais em paz quando está dentro da tua casa? Você não sente como se tivesse uma segurança ali? Você fecha a tua porta? É verdade, não é, meu irmão? É a mesma coisa quando você aprende a entrar no repouso da presença do Espírito Santo. Acabou, meu irmão. Você perde o medo. Você perde o medo da tua própria carne. Você ganha ousadia, confiança, descanso. Vocês estão conseguindo me compreender? Amém, amém? E nós temos que aprender, e vocês têm que aprender a permanecer ali. E pastor, me ensina mais. Amado, Jesus falou, e quando você orar, não oreis por vãs repetições de palavras. Dá glória a Deus aí. Cristo está te ensinando a não orar por repetição de palavras. Vocês estão entendendo? É isso. Você vai cair no monólogo e não no diálogo. Ok? O que é um monólogo? Só você fala. Se só você falar, você não tem relacionamento. Você vai ter que aprender a lutar, no sentido de descansar também, tá? Esse lutar é para submeter a tua carne a ele. Amém? Esse é o ambiente mais difícil
para o crente vencer. Se você conseguir vencer a tua própria vontade, o teu próprio sistema, você vai entrar nesse repouso com Deus. E você vai aprender a ouvir a voz de Deus. E você vai aprender a ter sucesso na presença de Deus. De repente eu falo, nossa, abriu. Meu Deus, aconteceu. Você aprendeu a ter comunhão na presença. Nós depois vamos ensinar muito sobre a comunhão com a presença. Porém, o princípio para entrar em comunhão, aquietar, confiar e se dedicar a esse caminho, através da oração em línguas, meditação na palavra e do jejum. E a adoração pessoal, que é a mais poderosa de todas. Pastor, eu ainda não oro em línguas. Você vai orar, ok? Isso aí é uma promessa, é para todo que crê. Os que já oram em línguas continuem orando, mas eu vou te ensinar um segredo antes de você começar a orar em línguas. Aprenda a adorar. O maior nível do descanso na presença de Deus é quando você aprende a adorar, você vai começar a confiar. Porque um segredo da adoração é que quando você adora a Deus, o teu espírito é edificado. E a confiança de Deus, ela intuitivamente é injertada dentro do seu espírito nascido de novo. Fala amém. Aí de repente, irmã Alessandra, você começa a ficar cheio. Mas não é mais uma ousadia na carne. É algo que está mais interior, lá dentro do teu ser você sente algo muito mais profundo. E você tem uma confiança diferente. É algo diferente. Não é mais uma fé carnal, uma fé emocional. É uma fé no espírito espiritual. Começa a se tornar fé inteligente. A fé que opera no espírito. Amados, entendam bem. Entendam bem o que eu estou falando para você. O teu espírito, ele tem uma capacidade poderosa de desenvolver na presença de Deus e ser como Cristo foi nessa terra. Meu Deus do céu, você entende isso? Não é para quem tem um chamado especial, não é para quem tem muita eloquência, quem fala muito bonito, não, é para quem crê. E Jesus disse: aquele que crer em meu nome expulsará um demônio. Aquele que crê no meu nome curará os enfermos. Aquele que crê em meu nome falará novas línguas. Acabou. Não é para aquele que crê e tem uma eloquência, uma faculdade. Aquele que crê é teólogo, faz teologia. Aquele que crê que é muito esperto, completou o 2º grau. Não. Os apóstolos de Jesus Cristo eram considerados homens indutos e iletrados. Atos capítulo 4. Quando os príncipes e os principais sacerdotes interrogaram Pedro e João, quando eles abriram os lábios para falar, a sua boca, aqueles homens se assustaram. Não são porventura homens iletrados eles? Indutos, sabe o que é isso? Não são formados. Eles não tinham uma formação acadêmica, eles não tinham 2º grau, ok? Se fosse no nosso tempo, eles teriam no máximo a 5ª série. Eram pescadores. O trabalho deles era um trabalho de peso, brusco, ok? Trabalho com as mãos. Mas aí, sabe o que eles falaram? O segredo aqui, isso aqui, ó. Isso aqui que é o segredo. E reconheceram que estiveram com Jesus. Da glória a Deus. Por quê? Pelas palavras que saíram de seus lábios. Eram palavras tão inteligentes, palavras tão poderosas, palavras cheias de virtude. Falaram verdadeiramente. Ó, que eles falaram? Atos 4. E verdadeiramente estiveram com Jesus. É isso aqui que faz a diferença. Quando você aprende a ter comunhão com Cristo na presença do Espírito Santo. Jesus é gerado dentro de você. A realidade dele, daquele que está sentado num trono,
daquele que está acima de todo o principado, governo, de todo nome que se nomeia, no céu e na terra. Ele está acima de todas as coisas. Aquele que Efésios capítulo 1 diz que o Deus Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Está todas as coisas debaixo dos pés dele, sobre o governo dele. Vocês estão entendendo isso aqui, meu irmão? E nos constituiu, eu e você, e nos constituiu parte do corpo daquele que preenche tudo em todos. Ai meu Deus do céu. Você entende isso? Você é parte do corpo daquele que tem todas as coisas debaixo dos pés. É sinal que aqueles capetos, o diabo, os problemas financeiros, as angústias, está tudo debaixo dos pés dele. Então, se nós aprendemos a permanecer naquilo que Cristo é, teremos esse nível de governo em nosso espírito e poderemos vencer as obras do diabo e destruí-las, as obras da carne, e andar de glória em glória a cada vez maior. A glória de Deus é maior. Será que hoje vocês estão entendendo? Vocês conseguem compreender o que Deus quer de vocês? O ministério da oração, ele tem umas faculdades espirituais muito importantes e entendidas. Só que o maior nível da oração é aquela que você ora através do Espírito Santo. Fico dias orando. O dia inteiro, pastor, o dia inteiro. Estou sentado na frente do computador trabalhando. Estou fazendo tudo. Estou lendo, estou fazendo tudo, estou orando em línguas. Por quê? Meu espírito está orando. Não é minha mente. Não é minha alma. É o meu espírito. Eu leio Bíblia orando em línguas. Você vai ter que treinar o teu espírito para isso, a tua mente. Olha só. Você vai começar. Quando você entender e assimilar e aprender a operar nas línguas que vem do teu espírito, você vai fazer. Eu leio mais a palavra e consigo interpretar melhor orando em línguas. Ok? É isso aqui que é o segredo. Porque não são línguas residuais na mente. São línguas que estão no meu espírito. Vocês creem nisso, da glória de Deus? E qual é o maior descanso? Hebreus capítulo 4. Abre aí. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor está nos ensinando. Isso não vem de mim que está ensinando, tá, irmãos? É o Espírito Santo que está ensinando para vocês. Sabe, cara? Pelo motivo que eu não tinha nem em mente de ensinar isso aqui hoje. Eu sabia que algo ele queria isso, ok? Algo referente a isso, mas eu não sabia o que ia pregar. Ele me deu na hora. Amém? Isso é ser movido pelo Espírito, meu irmão. Fala, Pai, obrigado. Ele te ouviu, tá, irmãos? No Hebreus capítulo 4, o seu versículo 9 e 10 diz assim: portanto, resta ainda um repouso, ok? Para o povo de Deus, ou um descanso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no seu descanso, pois aquele que entrou no descanso de Deus, este também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Fala amém. Irmãos, entende isso aqui agora comigo, irmão. Você tem que entender, você tem que pegar isso aqui. Mandos, olha isso aqui. Pois aquele que entrou no repouso de Deus, tornou-se a descansar das suas obras, assim como Deus descansou das suas. Amém, amém? Se vocês... olha agora. Se você começar a ler Hebreus capítulo 4, do primeiro versículo, vai falar que
Deus, quando criou os céus e a terra, no 6º dia, terminou, no 7º entrou no descanso, ok? Descansou das obras, parou de fazer ali, ok? Terminou. Mas entenda isso aqui, aquele que entra no repouso de Deus, descansa das suas próprias obras, sabe o que é isso? Você para de ser justificado por obras próprias. Não é o que você faz que vai tornar você mais santo, é o que Jesus Cristo já fez. Quando você permanece nele, você é santo. Amém, amém? Quanto mais em Cristo você tiver, aí sim a verdadeira santidade exala na sua vida. Ser santo, irmãos, não é definido pelo roupão ou pelo terno que eu visto. O crente cabe ter educação até na sua maneira de vestir. Amém, amém? Ser comportado. Amém, amém? Então todo crente tem que aprender a ter senso, amém? Disciplina nas suas vestes, isso. Mas não é, como algumas igrejas fazem por aí, de jogar um roupão na vida de uma pessoa e falar, agora você é mais santo, agora Deus vai te usar mais. Não, não vai acontecer mais nada demais. Amém? É Cristo te tornou santo. Cristo te tornou santo. Dá glória a Deus por isso. Descansar das suas obras próprias, sabe o que significa também? Para você aprender a ter comunhão com Deus, você vai ter que aprender o que a graça fez por você. Ele te justificou. Não é você que se justifica. Amém? Nada que nós possamos falar diante da presença dele, Senhor, eu pequei porque disso, vai mudar alguma coisa. Não. Você pecou porque tu é pecador. Porque tu errou mesmo, tá entendendo? Mas quando você vai para Cristo, fala em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, Pai. E aprende a ter relacionamento com a presença dele. E aprende a dar de acordo com os princípios que o Evangelho requer de você. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. João capítulo 1, versículo 9. E se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel para nos perdoar e nos lavar de toda a injustiça. Amém, irmãos? Mas se algumas pessoas fazem assim, não, eu vou trabalhar mais para Deus, eu agora vou jejuar mais, Deus, eu vou orar muito mais. Não, você está entendendo? Para quê? Para Deus me perdoar, para Deus olhar para mim. Não, Deus não vai olhar para você porque tu faz mais nisso, não, vai olhar porque você está em Cristo, amém? E quanto mais parecido com Jesus você estiver, mais os olhos do papai estarão sobre você. Fala amém. Porque Deus, o eterno, se relaciona com nós quando somos homens pecadores. Porque o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nos proporcionou uma nova vida através de um novo nascimento no nosso espírito. Fala amém. Dá glória a Deus por isso. Aí você recebe um espírito novo, nascido, você nasceu de novo, o teu espírito, o Senhor assopra Neshimah dentro de você. Amém, amém. E agora ele pode se relacionar com você novamente, por intermédio de Jesus Cristo. Dá glória a Deus por isso, amados. Então, os maiores segredos para que você tenha vitória na tua vida, para que você seja transformado, para que você vença o pecado, vença as obras do Satanás, vença o mundo, aprenda a aquietar e confiar em Deus, e saber quem Deus é. Agora volta para Eclesiastes 5, vamos continuar aprendendo em Eclesiastes 5. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, fala poucas, correto? Ele não fala para você não falar nada, ele fala poucas. Sabe por quê? Ou por qual motivo? Porque tem gente que fala demais diante de Deus e confia de menos. Tem pessoas que falam muito, oram muito e confia mais nas orações dela do que naquilo que Cristo já fez. Existe um monte de crente egoísta. Existe muito profeta, sabia? Tem pessoas que são usadas nos dons. E por que eles são tão arrogantes e egoístas? Porque eles confiam muito em si mesmo. Eles se acham o cara. Eles se esqueceram que Jesus fez por eles. Eles se esqueceram que aquilo que eles têm foi por intermédio de Jesus. Amém, amém, irmãos? E quando um pastor, um profeta, um crente, um membro se esquece do que Cristo fez, ele cai no pecado.
começa a viver no pecado. Mas não estou mais me prostituindo, não estou mais me roubando. Não, mas a pessoa, quando se esquece que Cristo fez e acha que ela é por ela já está em pecado, meu irmão. Amém, amém. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Por Ele vivemos. Olha o que o apóstolo Paulo fala, irmãos. Olha o que Paulo fala. Se não me engano, está em Romanos 8. Que por Ele vivemos, por Ele nos movemos. Amém, amém. Cara, você entende isso? Por Ele vivemos, por Ele nos movemos, por Ele você respira. Você crê nisso? Fala amém. Romanos 8, depois você anota. Então, como é que eu aumento, pastor, ou entro no nível da comunhão? Quando você aprende a confiar e entregar os seus caminhos a Ele. Ok? Aprende a buscar. O que é comunhão, pastor? Define um pouquinho mais. Fala, comum acordo. Esse aqui. Para mim ter comunhão com vocês aqui, vocês têm que ter comum acordo comigo. Comum acordo com aquela lei de Deus que está aqui, os princípios de Deus. Amém? Para ter comunhão com os irmãos. Fala, comum acordo. Não tem comunhão se alguém está com inveja do outro, se alguém persegue o outro, ok? Se alguém fala mal do outro. Vocês entendem isso, meus amados? Fala obrigado, Pai. Fala obrigado, Pai. Então, vamos ter comum acordo com Deus. O que Ele fala é o que nós temos que ter. Então, o nível da comunhão, ele reflete quando nós estamos andando de acordo com a sua vontade. Amém, amém. E como Deus ouve nossas orações? Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, e vocês estiverem em mim, pedireis o que quiseres, e será feito. Na glória a Deus. E olha. Se a palavra dele estiver em mim, e eu estiver nele, então não basta somente que a palavra esteja em mim. Não, nós temos que estar nele. Se as minhas palavras, João capítulo 15, estiver em vocês, ok? E vocês estiverdes em mim, ok? Pedireis o que quiser que será feito. Aqui que está, irmã Cláudia. Tem muita gente que conhece a palavra. Tem muita gente que já tem a palavra. Tem muita gente que transmite muito bem a palavra. Receberam muitas coisas de Deus. Mas elas não permanecem mais em Cristo. Tem muitas pessoas, teólogos, que conhecem a palavra. Ok? Mas não está em Cristo. E o que significa estar em Cristo? Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Uma das coisas para estar em Jesus, irmão, que todos os dias eu tenho que fazer, é negar a nossa vontade, o nosso próprio conhecimento, a nossa inteligência, os nossos estudos, nossos diplomas, o cargo. Tá entendendo? Tem gente que acha que tem um cargo, ele é alguma coisa. Tem igreja que você entra aí, o cara é um presbítero, um pastor. Viu aquele cara assim, pousudo? A paz do Senhor, meu irmão. Como se ele fosse um extraterrestre. Ou um ser diferente, um ser superior. Eu não entendo esses caras, mano. Eu não entendo. Porque desde que eu me converti, eu aprendi isso na prática. O amor. Amém? Aí, tá vendo? Ninguém fala com a irmã, só que ela só tem. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo comigo ou não estão? Dá glória a Deus. Fala, Pai, obrigado. E finalizando para vocês esse ensino básico da palavra elementar que a gente deixa muito de lado, que se você ficar nesse, irmão, tá bom, tá entendendo?
É o suficiente para Ele te revelar toda a vontade dEle. É o suficiente para você caminhar em vitória, glória. Às vezes temos tantos ensinamentos, mas a simplicidade do Evangelho as pessoas estão deixando. É verdade, não é, irmão? Às vezes oramos tanto. Ora para quebrar isso. Ora, eu ensino, sim. Mas eu não falo para você que isso aqui você vai adquirir comunhão e intimidade com Deus. Quando nós fazemos oração de renúncia, oração de quebra, oração de guerra, oração para isso aqui, isso aqui lá. Isso é muito bom. Legal. Mas se você ficar só nisso, você cai do mesmo jeito, não adianta de nada. A única maneira de você permanecer naquilo que Ele é amando a Deus, é entregando seus caminhos a Ele, é aprendendo a permanecer e confiar quando você está ali em repouso na presença, adorando, orando em línguas, lendo a palavra, jejuando, falando com Ele. Confie, deixa que Ele cuide das coisas na sua vida. Amados, eu não venci muitas coisas na minha vida porque eu orei muito para Deus dar vitória. Não foi. Foi porque Ele me deu uma palavra na minha vida. E porque Ele me deu uma palavra, Ele é fiel à palavra dEle. Porque se eu fosse olhar para a minha capacidade natural, eu não venceria. Até se eu orasse, eu não teria força suficiente para vencer o diabo, não é? É o poder que me opera que eu venço o diabo, amém, amém? É o poder de Deus que está em você. É a presença de Deus que está em você que te faz você vencedor. Você entende isso, meu amado? Mas por que é tão difícil a gente confiar em Deus? Porque as pessoas ensinam você, sabe o quê? Por que as pessoas não confiam em Deus? Porque os líderes religiosos ensinam as pessoas a se relacionar com a religião, com a doutrina deles, e não com a realidade da pessoa do Espírito Santo. Você entende isso, meu amado? Dá glória a Deus aí. Fala, Pai, obrigado. Escute. O Espírito Santo está aqui. Ele é o teu conselheiro, amém, amém. Ele é o seu guia. Ele quer te ensinar. Ele quer te direcionar. E você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Dá glória a Deus aí. Agora eu vou falar só algo para você. Você vai ficar bastante interessado em entrar no repouso de Deus. Quer que eu fale, irmão? Quer que eu fale? Você sabe, bem simples, Deus está falando com a gente aqui hoje, mas ao mesmo tempo é muito profundo. Sabe o segredo maior? Eu já falei no início, eu volto a repetir. De você vencer todos os embaraços dessa vida, tanta tribulação que nos envolve ou está ao nosso redor, é quando você ouve a voz de Deus. Quando o Espírito de Deus me fala algo, pronto. Foi o Eterno que falou. É irrevogável. A palavra dele é fiel. Quando ele me promete algo, ele é fiel para cumprir. Quando ele me dá uma palavra dentro de uma situação, ele me garante. O diabo quer que a gente acredite que a gente tem que ficar guerreando com ele, lutando todos os dias, lutar contra ele. Não. Ele quer que a gente acredite que ele é mais poderoso do que você ou do que a igreja. O inimigo quer que a igreja, que nós acreditemos, escuta isso aqui, irmãos, que a gente tem que se matar de jejum para vencer o diabo. Não. O segredo é o quanto você está em Cristo, define o nível da tua vitória que você tem contra Satanás. Ok? Se você permanecer em Cristo, você permanece na vitória. Se você sair do foco e perder tua fé nele, você perde pro diabo. Aí sabe o que acontece? A gente fica dando espadada com ele, brigando demais. Não. Você tem que conhecer o que Cristo fez por você. E Paulo diz:
Romanos capítulo 8, versículo 36. Em todas as coisas somos mais que vencedores pelo aquele que nos amou. Em todas. Você entende? Em todas. Ele não falou em metade ou em algumas coisas você é mais que vencedor. Não. Ele falou em todas as coisas. O diabo, quando ele vem guerrear contra você, são espíritos, ok? Eles têm poder, mas na tua vida está aquele que é todo poderoso, que tem todo o poder. Você entende isso? E quando você recorre para Cristo, o inimigo ele foge de vós, ok? O que você tem que aprender é o quê? Olha o segredo: e resistir ao diabo, ele fugirá de... Esse segredo aqui fala resistir. Resistir o engano, a pressão dele. Amém, amém? Fala, Pai, obrigado. Aí quando você aprende a resistir em Cristo, você tem autoridade sobre o diabo. Aí quando você levanta a tua espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você está entendendo? A espada do Espírito, a palavra de Deus? Então quando você está na palavra, a espada está afiada na tua vida. Então corta qualquer cabeça de capeta que tenta chegar perto de você. Amém, amém, irmãos? Nós precisamos desenvolver isso o mais rápido possível, irmão. Vocês precisam o mais rápido possível. Os dias são maus. Amado, muita gente não vai suportar. Muita gente não vai suportar a perseguição, não vai suportar. Os dias são tão maus. O pecado está tão aflorado. Vocês repararam de 5 anos para cá o como se multiplicou a maldade? O como os jovens estão perversos e malignos? E como os jovens, os adolescentes e criança não respeitam mais o próximo? Não tem um pingo de respeito pela casa, pelos anciões, pelos mais velhos? Porque não recebe isso mais dentro de casa. Isso é a multiplicação da maldade, o sistema de Satanás, a operação de legiões e mais legiões de demônios que estão na vida das pessoas, que dominam a mente, que dominam a vida delas. Vocês estão entendendo isso, amados? Somente aqui que nós vencemos em Cristo. Só em Cristo. Lembra-te da oração em línguas, hein, Cláudio? Lembra-se, Fernanda, lembra-se, Márcia, lembra-se. Ore em línguas, busque o dom de oração. O que não recebeu ainda, se prepara nos cultos de ministração para receber. Orem no Espírito Santo. Edifique-se a vocês mesmos. Aí vocês vão estar no maior nível de comunhão com o Espírito Santo, é quando você ora em línguas, ok? Quer ter comunhão com Deus? Ore em línguas, porque o teu espírito fica totalmente livre. O teu espírito fica num ambiente com o Espírito Santo maravilhoso. Amém? Sim, pode falar. Amém. Amém.